Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um Master Talks, o nosso podcast voltado para a arquitetura, para a gestão empresarial de escritórios de arquitetura. E estamos aqui hoje com dois convidados muito especiais. Estamos trazendo um assunto muito bacana e pertinente também à vida profissional do arquiteto. A responsabilidade do arquiteto perante as equipes de obra civil. E eu vou apresentar os meus convidados de hoje aqui. Na verdade, eu vou pedir que eles se apresentem para que vocês conheçam um pouquinho mais da trajetória deles. E em seguida, a gente vai começar esse bate-papo muito gostoso aqui, leve, para falar de um assunto que é muito importante a todos nós arquitetos aqui na nossa vida profissional e também pessoal. Então, vamos começar. Começando apresentando o Rodrigo Bandeira. Seja muito bem-vindo, estou muito feliz que você está aqui com a gente para gravar esse podcast. Tenho certeza que hoje teremos muitas informações novas aqui para todos os arquitetos que estão acompanhando o nosso trabalho aí do Master Mentoring. E queria que você se apresentasse rapidamente, pode ser? Claro. Em primeiro lugar, obrigado, Tiane. E olá, então, a todos os internautas, e Wilson e Tiane. Obrigado pela oportunidade. Sou formado em administração, especialista em seguro de vida há 4 anos pela Prudential, empresa na qual eu hoje sou franqueado. Especialista, então, em gestão de risco, gestão patrimonial, sucessão de empresas, na qual a gente hoje vem aí protegendo vidas e levando esse propósito, a cultura do seguro de vida para as pessoas. Perfeito, ótimo. Tenho mais um outro convidado aqui representando os nossos mentores do GERA, O GERA, que é a gestão empresarial e resultado para arquitetos. O nosso curso com 30 mentorias que já está disponível na plataforma do Eduz. Corre lá e confere. Vou apresentar aqui Wilson Lacal de Souza. Seja muito bem-vindo. Conte um pouquinho aí da sua trajetória na obra civil, por favor. Olá, obrigado, Bandeira, pela apresentação, Tiane também pelo convite. Como ela falou, eu me chamo Wilson, eu já atuo no ramo da construção civil. Eu acho que eu não consigo me ver fora da construção civil, porque meu pai era construtor, desde criança eu ia para as obras. Então, eu praticamente atuo mais de 40 anos no ramo da construção civil. Então, épocas como empreiteiro e hoje como empresário, tenho uma construtora e atuo aqui no litoral gaúcho e também em todo o estado com obras públicas. Perfeito. Que legal, viram duas personalidades aqui de mundos tão distintos, mas para falar de um tema em comum, que é essa questão da responsabilidade que nós, profissionais de arquitetura, temos quando a gente está iniciando uma obra e a gente tem a nossa própria equipe de obra atuando ali no canteiro. Então, Rodrigo, vamos começar por você aqui, pode ser? Claro. O Rodrigo, a gente esteve falando aqui ultimamente muito, nessa temática de como o arquiteto pode se planejar em relação ao planejamento de obra, com perdão da redundância, mas a questão de não ter só o cronograma de obras bem planejado, que isso já é inerente à nossa profissão, mas também a todas as responsabilidades que nós, enquanto profissionais responsáveis pelo canteiro de obra, nós temos que ter, para que a gente não tenha aí uma surpresa desagradável, que a gente não tenha um sinistro em relação a essas equipes que nós temos nas obras, que são todos profissionais aí que têm suas famílias e tudo. O que nós, arquitetos, Rodrigo, podemos hoje fazer e planejar em relação a esse assunto? A gente fala agora para o arquiteto que também atua em obra, que fica responsável aí pelo canteiro de obra. Você pode explicar para a gente? Com o maior prazer. Na verdade, o nosso trabalho, Tiane, hoje é um trabalho mais de conscientização, A gente vê que as pessoas, elas se planejam em tudo, E vocês, arquitetos, são muito planejados, Se organizam de ponta a ponta toda a obra, Tudo que precisa, os recursos, materiais, e a gente precisa de pessoas para tudo, Sem pessoas a gente acaba não conseguindo ir adiante, nem na obra, então, nem se fala, Você precisa ter uma equipe especializada, ter as pessoas certas para cada função, só que essas pessoas, elas têm a vida delas, E a gente vem com esse foco em proteger a vida dessas pessoas, mas num foco que tenha duas pontas. A primeira, essas pessoas elas vão estar tendo um benefício
que a empresa ou o arquiteto pode estar proporcionando a elas, que é se acontecer alguma coisa, no sentido não só de ausência, mas pode ser um acidente, pode ser uma situação que ela se machuque, que ela tem que ficar afastada temporariamente, né, do trabalho. A gente tem hoje produtos para proteger ela em vida e trazer esse benefício para ela, e se ela vinha faltar, um benefício também para a família, né, na qual muitas vezes não estão nem um pouco preparados, planejados, e repentinamente acontece uma falta, um acidente, né? Mas o nosso foco também é mostrar hoje para o arquiteto, para o empresário, e criar consciência do quanto isso pode trazer consequências mais graves financeiras para essa obra, para quem está tocando a obra, para quem é responsável pela obra. Porque, infelizmente, hoje uma morte no horário de trabalho, uma morte acidental, que a gente chama, ou uma invalidez que seja permanente, isso vai trazer uma responsabilidade financeira sobre aquela pessoa que estava abaixo do seu guarda-chuva, vamos dizer assim. Então, hoje, um seguro de vida, sendo bem planejado, que é o que a gente oferece, não simplesmente vender por vender um seguro, ou ir lá e empurrar meio que goela abaixo, né, como a gente diz a expressão. A gente quer sentar com essa pessoa, com o responsável, seja com o dono da construtora ou com o arquiteto, e quer entender o tamanho dessa obra, a necessidade que ele vai ter e o quanto seria necessário hoje para realmente proteger essas pessoas que estão lá executando a obra, e se acontecer o pior, o quanto seria necessário para realmente a empresa estar bem protegida. Vou dar um exemplo. Né? Hoje você tem um carro de 100 mil reais. Né? Se você vai fazer um seguro desse carro, você não vai fazer um seguro no valor de 20 mil para um carro que custa 100. Né? Você vai fazer o valor do carro. Né? Vai fazer a FIP dele, né? Os 100 mil ali, a cobertura total. Né? Pessoas é muito difícil a gente saber quanto é a FIP dessa pessoa. Né? Isso não existe. Né? Uma vida, na verdade, não tem preço. Mas a gente tenta se basear, talvez, um pouco pela estrutura da obra, pelas responsabilidades que hoje uma ausência ou uma invalidez vão trazer financeiramente para quem é responsável, e em cima disso a gente elabora um planejamento para proteger essas pessoas, então, com morte natural, morte acidental, com invalidez, com despesas médicas hospitalares, se acontecer algum acidente. E temos algumas coisas extras, por exemplo, doenças graves, que não é responsabilidade de quem está contratando, mas é um benefício para esse funcionário, né? E eu falo isso por quê? Porque muitas vezes é difícil, né? O Wilson está aqui, pode falar, a gente reter as pessoas hoje na empresa, né? A gente tem muita troca, o setor né, da construção ele acaba tendo uma rotatividade, às vezes um pouco grande, mas quando você consegue, talvez, passar para o teu funcionário, olha, que você está tendo um seguro, a tua empresa está protegida, a tua família está protegida, você tem em vida, se você ficar doente, se você se hospitalizar. Então, são benefícios que esses funcionários estão tendo, e talvez faça eles pensar duas vezes na hora de trocar para a concorrência, ou mudar ali, né, por tão pouco, às vezes, né. Então, a gente tenta levar esse macro aí para os responsáveis entender essas duas pontas, levar o benefício ao funcionário, sim, mas ele também estar sendo beneficiado por estar se protegendo o caixa da empresa, se alguma coisa acontecer com esse funcionário no horário de trabalho. Então é mais ou menos isso. Perfeito, ótima colocação. Aproveitando, né, o gancho aí que você colocou em relação à equipe de obra civil, e agora eu vou direcionar minha pergunta para o Wilson. O Wilson já tem aí, né, essas décadas todas aí, essa trajetória incrível dentro do mercado, né, com obra civil, com obra corporativa. Aonde você acha que está hoje o maior desafio, Wilson, dentro do canteiro de obras, assim, em relação a reter os funcionários, né? Por que hoje está tão complicado você conseguir, né, manter esses funcionários? Por que tem tanta rotatividade? Ou isso não acontece dentro do canteiro de obras? Não, isso é o que mais acontece no canteiro de obras. A questão hoje é a questão da estabilidade emocional de cada pessoa. Cada ser que está ali na obra, ele é um ser único, né, com problemas, e também querendo uma solução. E às vezes ele vem para o canteiro da obra com um monte de bagagens,
E ele quer que a gente resolva ali para ele. E ali a gente está para trabalhar, a gente está para organizar, a gente tem um cronograma a seguir. E às vezes você não tem essa troca, esse tempo todo para conversar. Isso faz com que o funcionário ele opte, às vezes, por sair, ou ele passa dias sem aparecer, né? É complexo isso, né? Lidar hoje com o ser humano. Sempre foi difícil, né? Mas hoje em dia, com tantas nuances, né? A retenção nunca é fácil. Mas como o Rodrigo falou, talvez ele tendo alguns benefícios, ele tendo algumas vantagens, né? Que ele pense 2 vezes antes de sair, né? Uma empresa bem estruturada, não é todos os lugares que ele vai encontrar uma empresa estruturada, que pensa nele em termos de seguro, que pensa nele em termos do equipamento de segurança, IPIs, né? Porque é muito fácil, né? Hoje, o canteiro de obra é extremamente perigoso, né? Tem ferro, tem prego, tem estrutura, tem escada, tem equipamentos de corte, né? Que é onde dá muito acidente, né? Porque a pessoa não está habilitada a usar um equipamento. Isso, cara, e a gente faz essa formação também, né? Porque uma pessoa de fora, às vezes nunca pisou no canteiro de obra, né? Então a gente também tem todo esse cuidado para essa pessoa nova que vai entrar, né? Esse treinamento, né? Então eu brinco, né? O canteiro de obras é realmente uma guerra. Verdade. Tem a questão do trabalho em altura, né, Wilson? Trabalho em altura. Tem pessoas que não gostam de altura, mas precisa estar em altura. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado. Fora a questão também, né, de funcionários terem as certificações adequadas para o trabalho em altura, né? Isso é todo certificado. Quem tem que trabalhar, tem os treinamentos, né, que eles precisam ser feitos, né? Tudo isso é essa preocupação que nós, construtores, temos que ter, e vocês, arquitetos, também precisam ter. Hoje, contratar equipes terceirizadas, isso tem muita responsabilidade. Sim. Porque, às vezes, a empresa fala, olha, eu tenho uma certificação, mas tem certificação vencida. Isso impacta também em termos de seguro, né? Porque a pessoa fala que está habilitada a fazer certas coisas, ela não está habilitada, né? Quando você não contata um seguro certo, né? Acredito eu, né? Eu estou aqui para falar, isso pode impactar bastante. Interessante isso que você falou. Achei bem interessante isso que você falou, porque, sabe, eu já contei para vocês algumas vezes, né? Muitas pessoas já conhecem a minha história. Eu tive a oportunidade de atuar, Rodrigo, em escritórios na Alemanha, na França e na Itália, no período em que eu trabalhei na Europa. E lá era muito comum a questão de que toda obra tinha que ter um seguro, né? Aqui, agora, né, que a gente tem mais essa cultura, e eu estou falando de 20 anos atrás. Então, quer dizer, nós brasileiros, nós temos que estar atentos ao que ocorre lá fora, né? Mas mesmo em um mundo tão globalizado e tão, né, tecnológico, com internet, às vezes a gente não tem as informações todas e a gente não está com a visão de todo o risco que nós, como profissionais, corremos. O brasileiro costuma ser muito tranquilo, né? Muito easygoing, que eu falo, né? O europeu, ele já é mais preocupado, ele já corre na frente. O norte-americano é assim também, né? Então, tanto é que nos Estados Unidos, ter um seguro nos Estados Unidos hoje é uma coisa totalmente normal, né? As pessoas já têm isso dentro da cultura dela, seja na PJ, na PF e tal. Mas isso que o Wilson falou é bem interessante, porque nós, como arquitetos, nós podemos contratar uma construtora como a construtora Trend do Wilson, por exemplo, né? Mas a gente não está ileso e isento da responsabilidade técnica e civil, né? Principalmente sobre a equipe de obra. Então, nós somos co-solidários quando a gente está assinando a responsabilidade pela obra, né? Então, é bem importante que o arquiteto ele tenha esse cuidado na hora da contratação ou na hora da indicação para o cliente, que ele possa fazer essa conferência de toda essa documentação. Porque, às vezes, a construtora Trend a gente conhece, mas daqui a pouco o arquiteto está
uma nova construtora que foi indicada por algum colega, mas ele não parou para realmente conferir essas certificações todas, se todos os funcionários eles estão habilitados devidamente para fazer o trabalho em altura, essa questão, né, de eles terem também os EPIs em obra, né, o Wilson deve passar por isso assim, muito frequentemente, a insistência de que o funcionário tem que trabalhar com o EPI. Isso deveria ser automático e básico, né? Mas é uma coisa que nós, enquanto profissionais que estamos ali pisando na obra, né, estando em obra, a gente tem que estar muito atento. Tanto o construtor quanto o arquiteto, né? Muitos arquitetos são construtores. Então, está aí uma questão importante para a gente observar, que nós somos co-solidários. Então, a gente também precisa olhar para isso, porque numa ocasião de um sinistro, pode ocorrer que isso respingue nas nossas empresas. E aí, né, Rodrigo, você deve ter vivência aí na sua trajetória de empresas que se tem um dano desses, a empresa quebra, porque não tem condições, né, de reaver, de reembolsar aquela família, né, de indenizar aquela família, melhor dizendo. Você já viu alguma coisa acontecer nesse sentido, nessa sua trajetória? Já, infelizmente já. E isso que tu está falando realmente é o que eu, quando vou atender meus clientes, é o que eu mais insisto para eles, né? Porque está muito ligado, o acidente está muito ligado ao não uso correto ou não uso total do EPI, né? Que acaba acontecendo ali, aquela história, aqui eu sou bom, né? Não vou precisar, e aí dá um segundinho ali, acontece a situação e acontece a fatalidade muitas vezes, né? E pegando esse gancho que tu falou, então, das empresas, né? Eu tenho uma empresa que eu visitei no Vale Taquari, né? Na qual, infelizmente, o proprietário teve que fechar, sim, a empresa, né? Um funcionário foi eletrocutado, ele não tinha seguro nenhum, não tinha nada. A família pediu uma indenização bem alta mesmo, e ele não teve o que fazer, a única saída foi fechar as portas e, inclusive, vender patrimônio, né? Perdeu judicialmente, né? Não tinha nada, e aí acabou tendo que se desfazer de tudo que ele tinha construído, né? Eu atendo hoje o filho dele, né? O filho dele é meu cliente, né? E ele contou essa história do pai, né? O quanto foi duro, né? Tudo que aconteceu com a família por um simples funcionário, né? Ter acontecido uma situação, uma fatalidade, mas ele por não ter conhecimento talvez do produto, né? De ter um seguro ou algo assim, ele, né? Acabou tendo o fechamento do negócio, um sonho ali interrompido, né? E isso que a gente quer hoje, abrir os olhos das pessoas em todos os ramos, não só na construção, né, Tiane? Na indústria. Hoje você ter um negócio e ter um funcionário, ele envolve a sua responsabilidade no horário de trabalho. Sim. Né? Principalmente, óbvio, sobre morte acidental e uma invalidez que possa vir a acontecer no seu horário, né? E o bacana do nosso produto, também, pegando o gancho, é que ele protege não só o funcionário com carteira assinada, né? O Wilson estava falando há pouco, você também, de terceirizados, né? Sim. E isso é um desafio aqui no Brasil, né? Por nosso seguro ser americano, pela Prudential ser uma empresa que veio de fora, né? Então ela já traz assim, uma bagagem de quase 150 anos no mercado. Nossa. Ela consegue hoje trazer um produto que ele engloba todas as pessoas envolvidas no negócio. Então, pode ser um estagiário, pode ser um terceirizado, ela não precisa necessariamente ter carteira assinada. Né? Aí, claro, vai ter que ter um vínculo através de um contrato, alguma coisa que comprove ali que ela realmente está atuando por essa empresa, mas tem como proteger. Então quer dizer que até, por exemplo, o profissional de arquitetura, que ele tem estagiários de arquitetura, que ele tem outros arquitetos que são PJ, que daqui a pouco estão ali naquele momento como freelancer, trabalhando por um projeto, ele também tem como fazer essa cobertura se tiver um contrato? Tem, claro. Às vezes vai ficar 6 meses, 2 meses, 1 mês. Né? Por exemplo, às vezes eu atendo construtoras que às vezes contratam uma equipe de pintores, vão trabalhar 1 mês, 2 meses na obra. Nesse período elas protegem eles, depois elas têm como tirar do contrato, não precisam mais pagar, porque o nosso contrato ele é feito de várias maneiras, mas um deles, por isso que a gente gosta de sentar com o cliente e personalizar. Quando o cliente acaba tendo essa rotatividade ou tendo pessoas freelances, né, ou terceirizados que ficam alguns períodos, a gente tem um modelo de seguro que todo mês a gente atualiza essa lista de funcionários e sempre vai cobrar o valor pelo número do mês.
Então pode ser que num mês tenha 20 pessoas, no outro tenha 40, ou no outro esteja com 5. Então sempre vai ser pago aquele valor do mês pelo número de pessoas. Nunca um valor fechado já global, vamos dizer assim. Ah, que bacana, fica uma coisa então bem Justa. coerente. Justa. Coerente, Legal. isso mesmo. Então é um valor por pessoa. E uma outra coisa bacana, né? O nosso produto ele não protege apenas no horário de trabalho. Então ele protege 24 horas do dia. Então a pessoa vai para casa, vai levar sua vida normal e nada impede que ela tenha um sinistro em casa, né? Ou em lazer, na estrada, né? Então o nosso seguro ele protege também, por isso que a gente fala do benefício, né, para a família, porque a pessoa está em casa talvez, e isso já aconteceu, né? Eu tive uma empresa que o cliente caiu do telhado em casa, num domingo, de noite, foi lá fazer limpar telhado, uma coisa assim, e ele caiu, fraturou bacia, se machucou bastante. A empresa, por ter o seguro conosco, acionou. Isso é uma outra coisa importante, né, Tiane, que eu gosto de frisar, o nosso atendimento. Então não vai precisar ligar para 0800. Ah, isso faz toda a diferença. Né, que geralmente o que acontece, né, você contrata um seguro hoje, geralmente é 0800. Então nós somos o canal direto, né, nós somos o canal direto para a Prudential, então nós somos o franqueado. Então é nós que resolvemos tudo para o cliente e acionamos a seguradora para poder encaminhar pagamento e tudo mais. Então dá uma tranquilidade, né, para quem contrata. Com certeza. Porque você não fica se envolvendo, né? E no fim de semana, como é que você vai ter acesso com a seguradora, né? Muitas vezes, né? Ou de madrugada, enfim. Então, o nosso trabalho é justamente estar do lado do cliente. Não é apenas vir, vender e desaparecer, como muita gente faz, né? Ou só dar as caras na hora da renovação. Ah, tá aqui, tem que renovar. Não, a gente vai acompanhar sempre. Tanto na questão de pagamento, questão de dúvidas. Então, hoje eu tenho uma equipe, né? A minha empresa trabalha a Thaís, que é minha esposa e minha assistente, né? Que legal. Ela cuida toda a parte financeira, parte de exames, quando precisa marcar alguma coisa. Então, toda a parte burocrática é ela que faz, né? Tem um sócio, que é o Neymar. Então, o Neymar cuida comigo toda a parte comercial. E o Michael, que fica mais enlajado também, que também faz a parte comercial, que é nosso colega também, que visita as empresas também para a parte de vendas. Então, nós somos em 4 hoje, né, tocando aí, gerindo, atendendo as empresas, e a gente está à disposição para uma visita, para esclarecer, para explicar melhor como funciona e personalizar. Né, pensar sempre nisso, né, porque quando é personalizado, ele é único, ele é exclusivo, ele é teu, né, e a gente entende isso e leva aquilo que é melhor para o cliente sempre. E aí ele está consciente do que ele contratou, porque a maioria dos seguros, talvez o Wilson vai concordar comigo, quando a gente conversa com as pessoas não sabem o que tem contratado. Porque muitas vezes não foi um seguro pensado, bem apresentado, organizado, foi um seguro empurrado. Sim, não foi planejado. Não foi nada, foi uma venda casada, enfim, né, é o que mais acontece hoje. E nós não, nós queremos despertar o cliente para isso, mostrar a importância e vender para ele aquilo que ele entende que é necessário ele estar protegido. E aí ele entendendo isso, ele mantém um vínculo conosco por muito tempo, porque ele sabe da proteção que ele tem aqui do outro lado, ele está mais tranquilo. Joia, legal. Bem bacana isso, né? Realmente o arquiteto ele precisa olhar para essas questões, né? Isso tudo faz parte de todo um gerenciamento e planejamento que não é algo que tenha que ser deixado de lado. Pelo contrário, né? Se a gente vai se envolver e vai aceitar o desafio de tocar aquela determinada obra, tem que valer a pena e tem que ser algo seguro, né? A gente não pode estar ali correndo um risco tremendo, não só com as nossas vidas, nossas profissões, nossa responsabilidade técnica enquanto arquiteto, né, com o nosso registro do CAL, mas também sobre as vidas, principalmente que estão ali, né? Que o maior valor está ali realmente. Com certeza. Né? E o melhor de tudo, Tiago, só para concluir, é que às vezes as pessoas pensam que o seguro de vida é caro. E pelo contrário, caro é não ter o seguro de vida. Quando acontece porque assim, quando acontece, exatamente, se torna muito mais caro. Hoje é muito acessível, né? Depende do ramo de atividade, tá? Esse valor ele pode variar de R$10 por pessoa, com vários benefícios, até R$80, R$90 por pessoa. Depende do ramo, a periculosidade. Então, quer dizer, não se torna um seguro caro. R$10 não se toma um cafezinho, né? Com pão de queijo não dá para pagar. Perfeito. E aí você tem lá uma família protegida, um benefício para o seu funcionário
por R$10 no mês. Sim, Então é muito acessível. com certeza. Então, chamando a gente para conversar, a gente vai esclarecer tudo isso Não, aí. é legal poder saber que vocês podem dar esse auxílio, né, para a classe de profissionais como um todo. Com certeza. Wilson, me conta, o que você já viu, o que você está vendo assim, sobre a mentalidade do arquiteto, o posicionamento do arquiteto, principalmente aquele arquiteto que está então envolvido com a obra, né, que está coordenando, gerenciando. Esse arquiteto de hoje, ele já tem essa consciência do quanto envolve, né, a responsabilidade dele enquanto coordenador de obra? Ele já vai atrás de um seguro para a obra ou ele vem ainda muito amador para tudo isso? Você quer que eu minta ou quer que eu fale a verdade? Sempre. Eu acho que o arquiteto hoje ele está muito cru, né? Ele está vindo muito cru para a obra. Ele acha, assim, pegando o teu gancho, né? Ele acha que fazer o desenho ali no CAD, manda para a obra e a vida dele vai estar resolvida. Né? E a gente tem percebido isso, né? Pela conversa que nós temos constantemente com esse profissional, que ainda falta gestão, às vezes, falta até o emocional. Né? Que eu percebo que às vezes ele não está nem preparado emocionalmente. Uma crítica, porque o arquiteto, alguns, né, são muito estrelas, né, eles se acham assim, que o projeto que está ali, está feito, tem que seguir aquilo ali. Então, envolve muito ego, né? Muito ego, né? Mas o que eu tenho percebido é isso. Claro que não são todos, né? Tem excelentes profissionais que uma bagagem bastante grande, mas eu percebo hoje os arquitetos mais jovens, assim, ou metade da carreira ainda, né? Tem muitos que ficam muito no escritório, hoje precisam vir para a obra para dar um suporte para a construtora, para o mestre de obra. Então eu percebo ainda o diálogo. Falta, né, uma comunicação, né? Comunicação. O que está embasado ali, né, o diálogo de escritório é muito diferente do diálogo de obra ali, que ele precisa resolver, e precisa resolver rápido, a solução tem que ser rápida, né? Não dá para você abrir o computador, pensar, eu vou pensar, eu vou criar, não. Ali às vezes é aquele 5 minutos ali de conversa que você precisa resolver. E eu vejo que eles não estão muito preparados. Muitos não estão preparados para esse tipo de conversa na obra. Eu já mencionei isso em outras lives aqui, essa questão de muita coisa ser decidida em obra, né? Muitas alterações necessárias em projeto são definidas diretamente em obra, por conta dessa questão tempo, né? O timing é diferente de escritório em relação à velocidade que a obra está andando. E às vezes o arquiteto pensa, não, eu tenho 2 dias para fazer essa revisão de projeto. Não tem, a equipe está parada, e depois dessa equipe entra outra equipe, né, que tem uma cronologia lógica de obra, na qual as decisões precisam ser tomadas. E às vezes o que acontece é que o arquiteto que não acompanha essa obra, né, não gerencia e nem mesmo acompanha, eu quero dizer, né, que gerenciar é diferente de acompanhar, ele não está ali presente e às vezes o construtor tem que tomar a decisão. E faz algo sobre, claro, na melhor perspectiva que ele acredita ser como solução, mas às vezes fica diferente o projeto daquilo que o arquiteto planejou. E aí o arquiteto vai lá quando está finalizado e fala, não, mas não foi assim que eu desenhei, não foi assim que eu planejei. Mas às vezes ele nem sabe que aquilo que ele colocou lá no papel não funcionou na obra. Às vezes até por um elemento surpresa. Por exemplo, uma reforma. A reforma reserva muitas surpresas mesmo, né? Então, você vai abrindo parede e tal, descobre coisas que não estão ali claras no teu levantamento técnico inicial. E aí o que ocorre é que você tem que tomar uma decisão em cima daquele problema, aquele desafio que você está tendo na obra. E às vezes é ali, né? Você faz na obra, e aí o arquiteto volta depois na obra para fazer o que a gente chama hoje de as-built, né? Que é o como construído. Que ele vai reportar para o projeto dele aquela decisão final que foi feita na obra. Então, às vezes acontece muito isso, né? Acontece bastante, tem acontecido bastante isso. Né? Mas o que a gente tenta nessa conversa inicial, né, no caso construtora, é deixar o arquiteto seguro também. Né? No meu caso, eu faço isso, essa reunião. Eu reporto isso constantemente.
e tento tomar a melhor decisão. Mas não é fácil, né? Nem sempre também tem esse diálogo, né, com o arquiteto. Às vezes o cliente também contrata o arquiteto, que é um pepino grande, né, para fazer o projeto, e esse cliente me contrata para executar a obra, sem a nuance, às vezes, porque às vezes o arquiteto tem uma equipe que ele prefere trabalhar, que já conhece a cabeça do arquiteto, mas o cliente opta por preço, opta por uma infinidade de coisas, de contratar um outro construtor. E aí começam os conflitos, né? Porque o que o arquiteto desenhou, o que o arquiteto está pedindo, o que ele está querendo, né? Desde dimensionar uma situação, são muitas técnicas diferentes que estão na cabeça do arquiteto e que às vezes não está na cabeça desse construtor, que não tem habilidade, que não tem o conhecimento técnico, né, para executar tudo que está naquele projeto. E aí o pepino começa a ser muito grande, né? Aí o cara sobe uma parede onde não deve, e a responsabilidade continua sendo do arquiteto, porque o projeto está ali, mesmo que ele não faça exatamente igual, mas quem assinou o projeto foi o arquiteto. E a responsabilidade de problemas vai recair sobre o arquiteto. Então, se esse profissional não está bem embasado, ele pode, no final, ser responsabilidade por situações, né, que ele não conhece, ele não viu, ele não está ali no dia a dia, né? Então, tem que tomar todo esse cuidado. Legal, gente. Acho que foi muito produtiva a nossa conversa, né? Vocês que são de setores tão diferentes, mas vocês veem como as histórias se entrelaçam, né? Porque um trazendo essa questão do planejamento com o Rodrigo, que a gente pode sim e deve, né, estruturar tudo isso como PJ, como PF também, nós profissionais de arquitetura, para que a gente tenha uma vida mais segura, mais saudável, mais estável, né, mais tranquila. Noites tranquilas no travesseiro, né, Rodrigo? Isso é muito importante, né? Tranquilidade, a gente pede por tranquilidade hoje em dia, né? Isso tem. Por aí. O que puder minimizar, né, de problemas, esse é o caminho. E o Wilson trazendo aqui toda essa questão da vivência dele, né, aí de quase 3 décadas aí de obra, né? Olha, ele pegou a idade. Podendo trazer coisas que ele veio. O Wilson tem essa questão de poder fazer o link, né, de comunicação entre a equipe de obra civil, né, o funcionário que está lá mesmo em obra, que chama de obra, e o arquiteto do outro lado. Então ele tem essa possibilidade de entender esses dois mundos e fazer esse link, como nós, às vezes, arquitetos, não sabemos. A gente não tem a linguagem da obra. A gente, às vezes, vai à obra e a gente está com os desenhos lá e a gente quer explicar, mas o funcionário tem a dificuldade de entender a nossa linguagem. Então, o Wilson, ele faz esse link, né? Ele consegue fazer essa tradução, vamos dizer assim, né? Para fazer a coisa fluir bem em obra. Muito legal. Gente, queria agradecer muito as presenças de vocês. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês aqui. Muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido também. Acompanhem os nossos podcasts aqui, nosso Master Talks. Traremos mais e mais conteúdos interessantes aí à vida profissional do arquiteto empreendedor. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!